Vamos fazer o seguinte, ainda falando sobre esse assunto, nós vamos agora ao vivo. Vou trazer a Maria Maciel ao vivo. Maria, como as pessoas devem proceder para que exames sejam realizados? Quais são os direitos que essas pessoas têm? A quem elas devem recorrer? Que é o que a gente quer saber. Você está aí ao lado do Dr. Juliano Pessoa para explicar isso para a gente, por favor, Maria. Isso mesmo, isso. Qualquer pessoa, né, família, que tem um paciente, um ente querido aí doente, né, à espera de um diagnóstico, ou então exame, fica realmente nesse desespero e a falta de informação faz com que esse desespero aumente ainda mais. Eu vou conversar então com o Juliano Pessoa, que é advogado especialista nessa área, para ajudar a gente a entender, primeiro, quando um paciente chega, seja numa unidade de pronto atendimento ou numa rede hospitalar, que necessita, a primeira coisa, não, vai precisar de tal exame. Qual que é a obrigação do Estado nesse caso? É informar que exame vai ser esse, dar uma previsão, porque a família, é claro que ela fica nessa ansiedade para saber, primeiro, o tipo e também quando isso vai ser feito. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, no estúdio e quem nos assiste. De fato, Maria, eu diria que primeiro, especialmente quando se trata de uma criança, né? Então é compreensível o desespero dessa família, né, em receber no mínimo informação por parte dos profissionais. E do outro lado nós temos um dever dos profissionais de saúde, principalmente do profissional médico, de prestar essa informação. Não é uma opção. Então, no mínimo, é isso que a família precisa receber. Agora, se não há possibilidade de determinada intervenção, se tem que se aguardar uma melhora, um melhor suporte, tudo isso é passível de acontecer, é normal acontecer. A gente sabe que o dia a dia é muito turbulento dentro de uma unidade hospitalar, porque tem vários outros casos também que demandam de assistência e de atenção, mas a família precisa receber a sua orientação, os seus cuidados especiais tratando daquele caso concreto. Então, no mínimo, a informação precisa sim ser repassada para esse familiar, porque é direito dos responsáveis dessa criança receber essa informação. Agora, em relação a exames, a gente sabe que existem alguns exames mais complexos, que muitas vezes depende de máquina, muitas vezes a gente recebe essa informação de que não está funcionando. O paciente, ele pode exigir a realização desse exame em outro local, uma transferência para que seja realizado, se isso depender a vida aí do paciente? Olha só, o Estado precisa prover toda a assistência necessária que qualquer paciente necessite, tá, Maria? Então, veja, se há alguma deficiência em algum equipamento naquela unidade hospitalar específica, o Estado precisa dar condições de remoção, de fazer o translado desse paciente para uma outra unidade credenciada ao Estado para poder realizar o procedimento, especialmente se esse procedimento for de urgência, de emergência. Então, se não há tempo a perder, não há possibilidade de se deixar o paciente lá aguardando. Agora, tudo isso é preciso analisar naturalmente caso a caso, né? Precisa analisar o caso concreto, verificar. Segundo o hospital manifestou por meio de nota, a criança está num estado gravíssimo e ela não teria possibilidade de ser removida, né? De fazer esse traslado para uma outra unidade para poder se submeter ao procedimento que necessita. Tudo bem, se há uma justificativa plausível para isso, tudo bem. Agora, informa essa família, né? Passa essa informação, repassa a informação detalhada. As pessoas precisam ter ciência do que está acontecendo diariamente. Isso não é uma vez por semana. Todos os dias é direito do paciente receber informação daquele ente querido que está internado. O que é que está acontecendo, qual é o prognóstico, qual é o planejamento daquele tratamento, qual é a previsão de realização de determinados exames que necessitam. E se há necessidade, deve sim haver a realização do procedimento, porque veja, lá na ponta o hospital poderá, inclusive, juntamente com o Estado, ser responsabilizado por algum prejuízo que venha causar à saúde de um paciente. Quando a gente fala nessa responsabilização, a gente recebe muitas reclamações de pessoas, não, porque não fez o exame, não deu tempo, acabou falecendo. Quanto a isso, quais os caminhos que a pessoa tem? Olha só, primeiro, é importante que essas pessoas, mesmo no curso do tratamento, Maria, se a informação está faltando, ela pode buscar a ouvidoria da instituição, da própria instituição hospitalar, pedindo informações, a ouvidoria da Secretaria de Saúde do Estado, também pedindo esclarecimentos, formalizando isso para ela se documentar no sentido de que ela pediu esclarecimento daquele caso concreto e pós-internamento, se houver um fim trágico, infelizmente, é possível que essa família solicite o prontuário médico de todo o período que aquela pessoa permaneceu internada, para aí sim buscar ajuda, buscar um profissional da área, para poder analisar com muita cautela, com muita responsabilidade o que é que houve ali naquele caso concreto, confrontar com as alegações da instituição e aí verificar se de fato houve algum indício de erro, de equívoco por parte dos profissionais envolvidos, alguma falha na prestação de serviço e, se for o caso, buscar sim a responsabilização do Estado, porque o Estado tem o dever de assistir todo e qualquer
cidadão, como determina a nossa Constituição Federal. Obrigada, então, pelas informações, esclarecimentos. Esse caso a gente tem, é um caso bastante específico, mas o que vale aí é essa questão mesmo da informação. É claro que todo mundo que tem alguém doente quer o exame para ontem, quer a ação para ontem, porque não quer ver aquele familiar sofrendo ou correndo risco. Mas é claro, se existir uma justificativa, né, e se isso for bem explicado para aquela pessoa, é claro que a pessoa vai entender. Agora, a falta de informação faz com que esse desespero das pessoas aumente, e isso que não pode acontecer. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço ao doutor Juliano Pessoa também pela participação, sempre brilhante, né, didático, explicando informações importantes para quem estiver num momento difícil como esse, dessa garotinha e dos familiares. Obrigado, Maria. Bom, pelo que nós observamos e pela nota, essa nota deveria ter sido dita e passada para a família, né, para que a família entendesse. A criancinha está em estado gravíssimo, entubada. Se ela for retirada daquele momento ali, o traslado, o deslocamento dela para qualquer outro local, para que se faça o exame, ela pode não resistir e morrer. Por isso que o hospital, então, espera que ela melhore para daí fazer os exames. Vamos continuar acompanhando de perto, que ela consiga ter uma melhora, possa fazer o exame, detectar qual é o motivo, qual é o problema e, a partir daí, sim, ela receber o tratamento adequado e, se Deus quiser, voltar para casa a ser uma criança feliz, como a gente espera, e vai continuar torcendo e rezando que isso aconteça. Tá bom?